Olá galera, eu sou o professor Cadu e nessa aula de hoje nós falaremos sobre dois casos específicos de hexaedros, ou seja, dois casos específicos de poliedros com 6 faces. São eles o paralelepípedo, que é esse poliedro, e o cubo, que é esse poliedro. A gente estuda esses dois casos particularmente porque eles têm tanta aplicação na nossa vida, eles aparecem tanto pra gente no nosso dia a dia, que as fórmulas que envolvem esses dois casos particularmente são mais importantes que outras. Vocês vão notar já por quê. Quando você trabalhar com um paralelepípedo, há 3 dimensões importantes para você notar. São elas: o comprimento, que aqui eu chamei de A, a largura, que aqui eu chamei de B, e a altura, que aqui eu chamei de C. Se você tiver as 3 medidas de um paralelepípedo, comprimento, largura e altura, você consegue calcular tudo sobre esse paralelepípedo. Por exemplo, volume. Como isso é um prisma, o volume é a área da base vezes a altura. Notem que a base é um retângulo que mede A por B. Então a área da base é A vezes B. Já a altura está aqui, ó, já foi dada, é C. Ou seja, a altura é C. Então, sempre que você precisar do volume de um paralelepípedo, você faz A vezes B vezes C. Comprimento vezes largura vezes altura. Área total é a área de todas as faces. Todas as faces são retângulos. Tem um retângulo que mede A por B, tem um retângulo que mede A por C e tem um retângulo que mede B por C. Cada um desses retângulos aparece 2 vezes. Ó. O de baixo é igual ao de cima. O da esquerda é igual ao da direita. Então você faz a área de cada um desses retângulos e multiplica tudo por 2. Então é 2 vezes o retângulo AB, 2 vezes o retângulo AC, 2 vezes o retângulo BC. Certo? Outro conceito muito importante é a diagonal. A diagonal é esse segmento roxo que está dentro do meu paralelepípedo. Vai de um vértice até o seu vértice oposto. Para você descobrir como calcular a diagonal de um paralelepípedo, é fundamental que você enxergue esse triângulo retângulo. Ó. Aqui está a diagonal. Isso aqui, ó, é uma altura, ou seja, mede C. E isso aqui, ó, é a diagonal da base. Então a figura que nós temos é algo assim, ó. Eu tenho essa figura. Aqui, ó, desse dedo até esse, eu tenho a diagonal, aqui é a altura, e olha o que eu tenho ali embaixo que eu não conhecia, é a diagonal da base. Então, se eu descubro a diagonal da base, eu tenho todos os elementos desse triângulo retângulo, e com isso, descubro a diagonal do paralelepípedo por Pitágoras. Então, me ajudem. Se você olhar para a base, é um retângulo que mede A por B. Vai ficar assim, ó. A, B, eu quero achar essa diagonal. Só poupando as continhas, essa diagonal da base, da raiz quadrada, de A ao quadrado mais B ao quadrado. É esse cateto aqui, ó, que esse triângulo já está feito. Ó, a hipotenusa é a diagonal que eu quero achar, aqui é a altura, e esse cateto é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Se você terminar Pitágoras nesse triângulo, você vai descobrir que a diagonal do paralelepípedo é dada por essa expressão. É a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, onde A, B e C são suas 3 dimensões. Lembrando, da onde veio isso? Daqui, ó. Você fez Pitágoras na base para achar esse lado. Com esse lado encontrado, você fez Pitágoras no triângulo que possui a diagonal. E para o cubo? As análises para o cubo são absolutamente idênticas às do paralelepípedo. Por quê? Porque o cubo é um paralelepípedo onde o A, o B e o C são iguais. Então são as mesmas fórmulas, onde eu troco o A, o B e o C, todos pela mesma letra, que nesse caso eu chamei de A. Então se eu quero saber, por exemplo, o volume de um cubo, o volume é ABC. Nesse caso, o ABC é A. Então qual é o volume desse cubo? A ao cubo, que é A vezes A vezes A. Outra, se eu quiser saber a área total. Como eu calculo a área total desse cubo? Cada face, nesse caso, é A vezes A, ou seja, A ao quadrado. Quantas faces idênticas eu vou ter aqui? 6. Então a área total de um cubo
é 6a ao quadrado. E, para finalizar, a diagonal. A diagonal é a raiz quadrada de a ao quadrado mais a ao quadrado mais a ao quadrado, que dá raiz quadrada de 3a ao quadrado. Esse a ao quadrado sai da raiz, então você tem que a diagonal é a raiz de 3. É isso aí. Por hoje é isso, pessoal. Tchau, tchau, até a próxima.